Você já sentiu que precisava largar tudo para seguir uma voz que só você ouvia? Já teve que deixar para trás o conforto do que conhece, sem saber exatamente para onde Deus estava te levando? Já experimentou o desconforto de ser chamado para algo grande, mas que parecia humanamente insensato? Essa é a história de Abraão, um homem comum, com uma vida aparentemente estável, em uma terra próspera, rodeado por costumes familiares e tradições antigas. Mas um homem que ouviu um chamado que desafiava toda a lógica. Um chamado que exigia não apenas fé, mas renúncia, coragem e obediência absoluta. O chamado para caminhar com Deus, sem mapa, sem garantias, sem saber o que o esperava no dia seguinte. Quando lemos as primeiras palavras que Deus dirige a Abraão, então ainda chamado Abrão, é impossível não sentir o peso e a beleza da missão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Repare bem, Deus não deu um destino, não ofereceu um plano detalhado. Ele ofereceu uma promessa e exigiu confiança total. Abraão tinha 75 anos, uma idade onde a maioria quer se estabelecer, se proteger, viver os frutos de tudo o que construiu. Mas é justamente nesse momento que Deus o convoca para recomeçar, para deixar a terra de Ur dos Caldeus, onde sua família havia se estabelecido, onde seus negócios talvez prosperassem, onde ele era conhecido, e ir para um lugar desconhecido, guiado apenas pela fé. É aqui que a jornada de Abraão se conecta com a nossa, porque o chamado de Deus quase sempre nos tira do lugar confortável. Ele não nos entrega respostas prontas. Ele nos convida a andar com Ele, a cada passo, no escuro se for preciso. E isso exige um tipo de fé que não se limita ao sentimento religioso, mas que se expressa em atitudes concretas, em decisões difíceis, em desprendimento real. Abraão atendeu ao chamado, deixou para trás tudo aquilo que definia sua identidade, sua terra, sua família, sua cultura. Levou consigo apenas sua esposa, seus servos, seu sobrinho Ló, seus bens e uma promessa. A promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Um detalhe, ele ainda não tinha filhos. Sua esposa era estéril e ele já era velho, ou seja, humanamente falando, a promessa era impossível. Mas é justamente aí que Deus começa a agir. Quando todas as possibilidades humanas se esgotam, é que o sobrenatural se manifesta. Quando a lógica não sustenta mais a fé, é que a fé precisa sustentar a lógica. Abraão não sabia onde pisava, mas sabia quem o chamava. E isso era suficiente. Essa é a essência do chamado à aventura. Deus nos convida para uma jornada onde Ele é o único guia. E nessa jornada, Ele não nos promete ausência de dificuldades, mas a sua presença constante. Não promete controle, mas providência. Não promete explicações, mas revelações ao longo do caminho. Ao aceitar o chamado, Abraão inaugura não apenas uma nova etapa de sua vida, ele inaugura uma nova história na humanidade. Ele se torna o ponto de partida da história de um povo, de uma fé, de uma aliança eterna. Mas tudo começou com um simples passo. Um sim, uma disposição de ouvir e obedecer, mesmo sem entender. Hoje talvez você esteja diante de um chamado assim. Talvez Deus esteja te pedindo para largar uma zona de conforto. Talvez Ele esteja pedindo que você confie, mesmo sem ver o próximo passo. Talvez Ele esteja dizendo, vai, eu te mostrarei. E isso é assustador, mas também é libertador. A história de Abraão nos lembra que a fé que agrada a Deus não é aquela que entende tudo, mas a que obedece mesmo sem entender, que caminha mesmo sem enxergar, que se lança mesmo sem garantias, porque quando Deus é quem chama, o destino sempre vale a jornada. Neste vídeo, vamos mergulhar na alma de Abraão, entender suas lutas, seus dilemas, sua humanidade, mas também contemplar sua confiança, sua entrega, sua comunhão com o Eterno. Vamos acompanhar os altos e baixos dessa caminhada e descobrir que, no final, o maior milagre não foi a promessa cumprida, foi o coração transformado. Então, se prepare. Porque a história de Abraão não é apenas uma narrativa antiga, é um convite para a sua vida agora. Um chamado para confiar, para sair da inércia, para obedecer, mesmo quando parece loucura. Porque às vezes Deus só precisa de um passo de fé para começar a escrever um novo destino.
E se essa jornada já está mexendo com seu coração, aproveite para se inscrever neste canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa dar o primeiro passo. Porque a fé de Abraão é a semente da fé que hoje pode transformar sua história. Antes do vai para a terra que eu te mostrarei, existia um homem que vivia num mundo bem conhecido, estruturado e confortável. E para entendermos a profundidade do chamado de Deus a Abraão, precisamos primeiro entender o mundo do qual ele foi arrancado e o que teve que enfrentar dentro de si antes de dar o primeiro passo. Abraão vivia em Harã, após ter deixado Ur dos Caldeus com seu pai, Terá. Essas não eram vilas primitivas, eram cidades sofisticadas, centros culturais e comerciais importantes da Mesopotâmia. Ur, em particular, era uma metrópole avançada para os padrões da época, com templos, mercados e sistemas administrativos bem definidos. Era uma sociedade politeísta, onde o culto aos deuses lunares e astrais dominava o imaginário e o comportamento do povo. Abraão, então chamado Abrão, fazia parte de uma família que, segundo Josué 24:2, servia a outros deuses. Isso quer dizer que o mundo comum de Abraão era religiosamente plural, culturalmente estável e materialmente confortável. Ele não era um nômade errante, mas alguém enraizado numa sociedade com valores definidos, práticas estabelecidas e um futuro previsível. Tinha bens, servos, herança, reputação. E é exatamente desse cenário que Deus o chama a sair. A ordem do Senhor foi direta: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Em outras palavras, abandone o que te define. Abra mão da sua geografia, da sua genealogia e da sua identidade cultural. Abra mão do que você conhece para descobrir o que eu tenho a revelar. Mas essa transição não acontece sem dor. A recusa ao chamado não se dá, nesse caso, com palavras. Não há registro de Abraão questionando ou debatendo com Deus. Mas existe algo mais sutil: o silêncio dos conflitos internos. Porque se tem uma verdade universal, é que todo passo de fé carrega em si uma morte simbólica. A morte da segurança, do controle, do eu sempre fiz assim. O que Deus pediu a Abraão foi uma ruptura com tudo aquilo que sustentava sua identidade. E isso, por si só, já é um sacrifício imenso. Imagine a tensão: deixar para trás sua terra natal, onde seu nome era conhecido, onde seus bens tinham valor, onde seus costumes eram compreendidos. Partir para um lugar desconhecido, levando apenas uma promessa. Que garantia Abraão tinha de que realmente haveria uma terra esperando por ele? Que não seria tomado por ladrões, perdido no deserto, esquecido pelo próprio Deus? E mais, ao se afastar da casa de seu pai, ele estava quebrando um laço ancestral profundo. Nos tempos bíblicos, a identidade de uma pessoa estava atrelada à sua linhagem. A bênção do pai era um dos pilares da sobrevivência e da honra. Sair da casa de Terá era, de certo modo, tornar-se um órfão social, um estrangeiro em sua própria história. A recusa ao chamado, então, se revela nas demoras, nos apegos, nas tentativas humanas de manter o velho enquanto se toca o novo. E isso fica claro no fato de que Terá, seu pai, começou a jornada rumo a Canaã, mas parou em Harã, ficou no meio do caminho. E Abraão, mesmo depois da ordem divina, só saiu verdadeiramente após a morte de seu pai. Foi preciso que algo morresse para que a obediência fosse plena. Isso nos ensina algo profundo. Às vezes, a recusa não é um não direto, mas um ainda não, um adiamento. Uma hesitação que revela o quanto ainda estamos presos ao que Deus está tentando nos fazer deixar. E esse é o drama da maioria de nós. Deus nos chama, mas nossa alma ainda está amarrada em Harã. Queremos o novo, mas não soltamos o velho. Queremos a promessa, mas tememos o processo. O mundo comum de Abraão era mais do que geográfico. Era psicológico, espiritual, emocional. Era o lugar onde ele era alguém, onde tinha controle, onde sabia como tudo funcionava. O chamado de Deus foi um terremoto existencial. Abraão, você está disposto a ser ninguém em lugar nenhum por um tempo indeterminado, confiando apenas na minha voz? E aqui é onde a história toca nossas vidas. Porque todos nós temos nossas Harãs, zonas de conforto que já não nos nutrem, mas que temos medo de deixar. Ministérios onde já não há mais vida,
mas ainda há status, relacionamentos que já não edificam, mas que trazem segurança, hábitos que nos mantêm presos, mas que oferecem a ilusão do controle. A pergunta que a vida de Abraão nos faz é direta. Você está disposto a deixar o que te define para descobrir quem você é em Deus? Abraão decidiu ir, mas não sem custo, não sem medo, não sem lágrimas, porque o mundo comum, por mais limitado que seja, ainda nos oferece algo que a fé não oferece de imediato: previsibilidade. Mas é ao renunciar essa previsibilidade que começamos a ver o impossível acontecer, que começamos a viver não apenas com Deus, mas por Deus, sustentados não pelas estruturas, mas pela promessa. E essa é a tensão que este segundo bloco quer deixar gravada em seu coração. O chamado de Deus sempre confrontará a nossa necessidade de controle. A fé começa onde termina a zona de conforto, e a história de Abraão só começa de fato quando ele decide que é melhor viver na incerteza com Deus do que na estabilidade sem Ele. No caminho da fé, há momentos em que tudo parece silêncio. A estrada se estende diante de nós sem sinalizações, sem placas, sem confirmação visível. É nesse trecho que muitos desistem. Mas para aqueles que continuam, mesmo sem mapa, mesmo sem bússola, há um momento inevitável: o encontro com o sagrado. O momento em que a promessa deixa de ser apenas uma ideia e se torna presença. Para Abraão, esse momento veio com a voz de um mentor que não se limita à forma humana. Veio com o próprio Deus. É interessante perceber como o relacionamento de Deus com Abraão vai se desenrolando em camadas. Ele não recebe todas as instruções de uma só vez. Primeiro, o chamado para sair. Depois, a promessa de uma terra. Em seguida, a promessa de uma descendência. E, por fim, um pacto eterno. Mas tudo isso é mediado por algo que vai além das palavras: a presença divina. Não estamos falando de um oráculo distante ou de uma força impessoal. Estamos falando de um Deus que se apresenta, que conversa, que caminha junto. Gênesis 12 nos mostra o início desse diálogo. Farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que mentor começa uma jornada prometendo ao discípulo não só um novo destino, mas que ele será um canal de bênção para todos os povos. Deus não apenas dá uma missão a Abraão, ele o posiciona como parte central do plano redentor da humanidade. E isso muda tudo. Mas o mais extraordinário é que Abraão não vê Deus apenas como um emissor de ordens. Com o passar do tempo, ele passa a conhecer o coração de Deus. Ele escuta, pergunta, contesta. E Deus permite esse diálogo. Isso quebra a lógica das religiões antigas, onde os deuses eram distantes, coléricos, inacessíveis. Aqui, vemos um Deus que se faz próximo, que sela alianças, que aparece em visões, que se revela. Em Gênesis 15, temos um dos momentos mais marcantes dessa relação, a aliança formal entre Deus e Abraão. Não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Essa é uma das declarações mais íntimas da parte de Deus em toda a Bíblia. Não é apenas uma bênção, é um compromisso pessoal. Deus não está prometendo apenas coisas, Ele está prometendo a si mesmo. Abraão responde com uma pergunta que muitos de nós já fizemos em oração: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Ele não disfarça sua dor, ele expõe sua frustração, e Deus não o repreende. Pelo contrário, leva-o para fora da tenda e diz: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência. E em um dos versículos mais poderosos da fé cristã, a Escritura diz: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Ali, sob o céu estrelado, Abraão não viu seu filho, mas viu Deus. E isso foi suficiente para crer. É assim que a fé amadurece. Quando deixamos de crer apenas naquilo que queremos receber e passamos a crer naquele que prometeu. Esse é o papel do verdadeiro mentor, nos levar da expectativa ao relacionamento, da bênção à confiança. E esse relacionamento se aprofunda ainda mais com o tempo. Em Gênesis 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, de pai exaltado para pai de uma multidão. E muda também o nome de Sarai para Sara. Esse gesto não é apenas simbólico, ele marca uma reconfiguração de identidade. Deus está dizendo: agora que você anda comigo, você não é mais quem era.
Você carrega em si a promessa, e ela será tão real que até seu nome precisará ser novo para comportá-la. Mas o ponto culminante do encontro com o sagrado acontece em Gênesis 18, quando o próprio Deus, acompanhado por 2 anjos, visita a tenda de Abraão. Eles comem juntos, falam da chegada iminente de Isaque, e Abraão intercede por Sodoma com ousadia e compaixão. Ali, não é mais apenas um discípulo aprendendo com seu mentor. É um amigo falando com seu amigo. É um homem que ousa interceder, que conhece o caráter de Deus e apela à sua justiça e misericórdia. Essa é a grande transformação da jornada. Abraão não apenas recebe instruções, ele entra num relacionamento vivo com o próprio Deus. E essa amizade molda sua fé, seus passos, suas decisões. Ele aprendeu que o mais importante não era chegar logo à terra prometida, mas aprender a caminhar com o prometedor. E essa também é a nossa maior lição. Muitos de nós queremos respostas, queremos direções, queremos promessas cumpridas. Mas o que realmente precisamos é de um mentor que nos leve além da ansiedade pelo destino, que nos ensine a amar o caminho. E esse mentor não é outro senão o Deus vivo, que se revelou a Abraão e que continua se revelando àqueles que o buscam de coração. Talvez você esteja nessa fase da jornada. Você já saiu de Ur, já deixou Harã, mas ainda não chegou a Canaã. E o que Deus quer te dar agora não é apenas um lugar, é um relacionamento, é intimidade. É a capacidade de ouvir sua voz no silêncio, de ver sua mão mesmo quando tudo parece parado, de perceber que a presença dele é mais valiosa do que qualquer promessa ainda não cumprida. Esse é o momento do encontro com o sagrado. E quando ele acontece, tudo muda. Porque quem caminha com Deus já não é definido pelo que tem ou pelo que perdeu, mas por quem o acompanha no trajeto. Depois do chamado e do encontro com o sagrado, vem o trecho mais longo e talvez mais difícil da jornada, a travessia. Não o êxtase da revelação, mas o silêncio entre uma promessa feita e uma promessa cumprida. É aqui que Abraão precisou continuar andando mesmo quando não via mais luzes no céu. É aqui que o deserto se torna escola e o coração campo de batalha. Muitos imaginam que, ao ouvir a voz de Deus e dar os primeiros passos, tudo se tornará mais fácil. Mas não foi assim com Abraão. Ele ouviu a promessa, mas por anos, tudo o que teve foi silêncio. Deus disse que lhe daria uma terra, mas ele teve que vagar por ela como estrangeiro. Deus disse que lhe daria um filho, mas o ventre de Sara permaneceu fechado por décadas. E no meio desse tempo de espera, Abraão teve que lidar com a inquietude, com os erros, com os atalhos perigosos que nascem da impaciência. A jornada de Abraão nos mostra que ter fé não é viver sem falhas, é continuar mesmo depois delas. Ele tropeçou, ele duvidou, ele tentou ajudar a promessa. Quando o tempo passou e Sara continuava estéril, eles decidiram seguir uma solução humana, Hagar, e assim nasceu Ismael, fruto da carne e não do espírito. Uma tentativa de alcançar com as mãos o que só poderia ser recebido com o coração. Mas Deus não rejeita Abraão por causa disso. Ele corrige sim, ele intervém. Ele deixa claro que o filho da promessa não viria por atalhos, mas por milagre. Deus visita Abraão novamente, agora com mais firmeza, e diz: por acaso haveria algo impossível para o Senhor? Essa pergunta é uma espada que corta o medo e a dúvida. É um lembrete de que o tempo de Deus não obedece aos nossos relógios. Enquanto Abraão esperava, ele amadurecia. Ele aprendia a confiar não nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Ele aprendeu que fé não é apenas crer que Deus pode fazer, mas viver como se ele já tivesse feito. E nesse processo, o deserto deixou de ser apenas um espaço físico, tornou-se um espaço interior, onde o velho homem morria e o novo homem nascia. O deserto ensina aquilo que a abundância não consegue. Ele revela nossas motivações. Ele expõe nossos medos. Ele nos obriga a decidir se continuaremos confiando mesmo quando nada mais fizer sentido. Para Abraão, cada noite sob o céu estrelado era uma escolha. Vou continuar crendo ou vou desistir? Cada vez que ele via Sara envelhecendo, sem sinal de gravidez, ele tinha que escolher entre a fé e a frustração. E ele escolheu continuar. A carta aos Romanos diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto
de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Esse tipo de fé não nasce da teoria, nasce da travessia. É o tipo de fé que não apenas espera em Deus, mas espera com Deus. E enquanto o tempo passava, algo dentro de Abraão mudava. A ansiedade foi sendo substituída por reverência, a pressa por esperança paciente. E é nesse momento, quando a alma está amadurecida, que Deus cumpre o que prometeu. Sara engravida. O riso toma o lugar da lágrima. O impossível se faz carne. E nasce Isaque, o filho da promessa. Mas perceba, antes do cumprimento houve a travessia. Um longo trecho em que não havia garantias visíveis, nem confirmações constantes. Apenas uma palavra antiga e um Deus fiel. E essa é a realidade da maioria de nós. Deus fala e depois silencia. E o silêncio não é ausência, é formação. Ele não está nos punindo, está nos lapidando. Abraão aprendeu que a travessia é tão importante quanto o destino, porque é nela que o coração se torna capaz de receber a promessa sem se tornar escravo dela. É nela que aprendemos a amar o doador mais do que o dom. É nela que descobrimos que fé não é um botão que se aperta para receber bênçãos. É um caminho que se percorre com o Deus que caminha conosco. Talvez você esteja nesse momento agora, esperando, cansado, confuso. Você se lembra do que Deus prometeu, mas os dias passam e nada muda. Saiba disso, o silêncio não é negação. A espera não é castigo. A demora não é esquecimento. É no deserto que se forma o coração que poderá carregar a herança sem perder a humildade. Deus não está apenas preparando a promessa para você. Ele está preparando você para a promessa. E quando finalmente o milagre chegar, porque ele vai chegar, você entenderá que a maior dádiva não foi o que você recebeu, mas quem você se tornou durante o processo. O que você faria se Deus pedisse justamente aquilo que Ele mesmo te deu? E se a promessa tão aguardada, o milagre que te fez sorrir depois de tanto chorar, agora precisasse ser devolvido ao altar? Esse foi o cenário que Abraão enfrentou quando Deus o chamou mais uma vez. Não para partir nem para esperar, mas para entregar. E não qualquer coisa, mas seu filho, seu Isaque, aquele que simbolizava o futuro, o cumprimento, a herança. Depois de tudo o que viveram, depois de anos de espera, lágrimas e risos, Deus diz: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Gênesis 22. O texto não apresenta hesitação. Não há registro de debate ou revolta. Apenas uma madrugada silenciosa, uma lenha sobre o jumento, um menino que pergunta inocente: Pai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? Abraão respondeu com a fé mais dolorosa e mais pura que já havia pronunciado: Deus proverá. Essas palavras, ecoadas no topo do monte séculos depois, por outro pai e outro filho, atravessam o tempo como uma flecha flamejante que aponta para o coração da verdadeira fé, a entrega. Essa cena é um divisor de águas na vida de Abraão e na história da humanidade. Não se trata apenas de um teste. É um espelho espiritual do que viria com Cristo. É o momento em que Abraão deixa claro que sua fé não estava ancorada nas bênçãos, mas no Deus que abençoa. É aqui que vemos o que de fato significa amar a Deus acima de todas as coisas, até mesmo das promessas que Ele nos faz. Abraão caminhou por 3 dias até Moriá. 3 dias com o coração em chamas, 3 dias de silêncio, 3 dias carregando não apenas a lenha, mas a tensão entre a obediência e o amor paterno. Cada passo ecoava a pergunta não verbalizada: e se Deus não intervier? E mesmo assim, ele seguiu. Não porque não amasse Isaque, mas porque confiava que Deus era bom, mesmo quando a ordem parecia impossível de aceitar. E então, o altar é montado, a faca é erguida, o céu se cala. E num momento que rasga o coração, o anjo brada: não estendas a tua mão sobre o rapaz. E ali, enroscado nos arbustos, um cordeiro aparece. Deus, o mesmo que pediu, providencia. O mesmo que chama, sustenta. O mesmo que exige, também entrega. O Monte Moriá se torna o lugar da substituição, da redenção, da revelação de que o coração de Deus nunca foi o de tirar vidas humanas, mas o de formar corações que lhe pertençam completamente. É como se o Senhor dissesse:
Agora eu sei que você me ama mais do que tudo. Não porque ele não soubesse antes, mas porque Abraão precisava saber. Precisava descobrir que seu amor por Deus era maior que seus sonhos mais preciosos. E o que isso nos ensina? Que fé verdadeira não é medida pelo quanto você espera receber, mas pelo quanto você está disposto a entregar. Que muitas vezes Deus nos pede aquilo que nos deu, não porque quer tirá-lo de nós, mas porque quer saber se ainda é Ele quem ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Isaque representava tudo o que Abraão havia esperado, e mesmo assim ele subiu aquele monte disposto a devolvê-lo. Isso é adoração. Não o canto bonito, não a liturgia correta, mas a disposição de entregar tudo, a disposição de dizer: Senhor, se tudo isso acabar hoje, ainda assim, Tu és digno. Raio mais belo. Deus não permitiu que Abraão consumasse o sacrifício, porque não era Isaque quem deveria morrer. Era apenas necessário que o coração de Abraão fosse provado. O cordeiro substituto apontava para o dia em que Deus não pouparia seu próprio filho. O dia em que, no mesmo monte, o sacrifício seria completo. E ali, com Jesus, a história de Abraão ganharia seu significado pleno. Esse episódio nos confronta, nos convida a reavaliar onde está a nossa confiança. Será que ainda adoraríamos se Deus pedisse para abrir mão do nosso Isaque? Será que nosso coração pertence a Ele ou ao que Ele nos dá? Será que estamos dispostos a caminhar até Moriá com a lenha e a fé, mesmo sem saber como a história termina? Abraão foi chamado de amigo de Deus, não porque era perfeito, mas porque confiou até o fim. Ele aprendeu que o verdadeiro sacrifício não está no altar, mas no coração. E por isso, naquele dia, não só Isaque foi poupado. Abraão também foi libertado da idolatria, do controle, da falsa segurança. E Deus reafirmou a promessa: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Você está disposto a confiar assim? A entregar mesmo sem compreender? Porque, às vezes, a maior prova da nossa fé não é crer que Deus pode dar, mas crer que se Ele pedir de volta, ainda assim Ele continua sendo bom. Depois do monte, Abraão desce não apenas com Isaque, mas com um coração transformado. Ele não volta apenas como pai do menino que viveu, mas como o patriarca do propósito eterno de Deus. A obediência silenciosa, a fé radical e a confiança que não vacilou se tornaram o solo fértil para uma promessa que atravessaria séculos, nações, povos e chegaria até nós. O que Deus diz a Abraão após aquele momento em Moriá não é apenas uma bênção, é uma aliança irrevogável, selada pelo próprio caráter divino. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, que porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, multiplicarei sobremaneira a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Gênesis 22, 16 e 17. Esse juramento é mais do que uma promessa de fertilidade ou prosperidade. É uma profecia messiânica. É como se Deus dissesse: porque você confiou em mim com o seu tudo, através de você virá o meu tudo. Porque o verdadeiro descendente de Abraão seria Cristo, e por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A fé de Abraão agora tem um nome: legado. Não apenas para seus filhos naturais, mas para toda a humanidade. Romanos 4 nos diz que Abraão é pai de todos os que creem, não por genética, mas por fé. A história dele se tornou paradigma. Seu altar virou símbolo. Sua entrega se converteu em caminho. Ele não viveu para ver a plenitude da promessa, mas andou como quem já a carregava nos ombros. E isso muda tudo, porque em nossa geração, obcecados por resultados visíveis, por recompensas rápidas, por colher o que se planta imediatamente, Abraão nos ensina a plantar com os olhos no céu, a viver com a perspectiva da eternidade, a investir não só em bênçãos pessoais, mas em propósitos que abençoam multidões, ainda que não as conheçamos. Deus não está apenas formando vencedores, mas formando legados. E o legado só nasce quando estamos dispostos a obedecer até o fim, mesmo sem saber quando ou se veremos o cumprimento. Abraão nunca conheceu Moisés, nunca viu o mar se abrir, nunca leu sobre Davi reinando, nunca viu Jesus nascer, mas tudo isso já estava dentro da semente da sua fé. E o que dizer de nós? Quantas vezes desistimos do processo porque não vemos resultados imediatos?
Quantas vezes retrocedemos diante da dor, do silêncio de Deus ou da espera prolongada? Abraão nos mostra que o propósito de Deus não é fazer da nossa vida um espetáculo, mas um alicerce, um fundamento sobre o qual outros edificarão. A fé dele foi tão sólida que sustentou o plano divino para toda a história da redenção. E a recompensa não foi apenas material, nem emocional, foi relacional. Deus passou a tratá-lo como amigo. Ele se tornou referência de fé, de obediência, de confiança incondicional. Jesus o menciona nos evangelhos. Paulo o exalta nas epístolas. Tiago o usa como modelo. O livro de Hebreus o coloca no hall da fé. A história de Abraão não terminou com sua morte. Ela começou ali. Porque um homem que caminha com Deus deixa pegadas que guiam outros, mesmo depois que seus pés descansam. E isso também vale para você. Talvez você esteja semeando em lágrimas, esperando há anos por uma promessa que parece não vir. Talvez Deus tenha pedido algo que você não entendeu, e agora tudo parece desmoronar. Mas se você estiver onde Abraão esteve, no lugar da obediência e da entrega, então você também está no centro da promessa. A recompensa de Deus não é apenas o que Ele vai fazer por você. A verdadeira recompensa é quem Ele se torna para você. E o legado que nasce disso transforma gerações. Abraão é lembrado não apenas como o homem da promessa, mas como o homem do altar, porque o altar vem antes da colheita. A entrega precede a herança, e a fé precede a visão. Se hoje você está no meio da jornada, com mais perguntas do que respostas, lembre-se, a história de Abraão nos ensina que vale a pena confiar, porque o Deus que pede também é o Deus que provê, e o Deus que promete é o mesmo que eterniza. Quando olhamos para a história de Abraão desde o seu chamado em Ur dos Caldeus até o cume de Moriá, vemos não apenas uma trajetória de eventos, mas a lenta e profunda transformação de um homem comum em um ícone eterno da fé. Essa metamorfose não aconteceu de um dia para o outro, e tampouco foi isenta de falhas. Pelo contrário, foi justamente no entrelaçar de tropeços e obediências, de promessas e silêncios, que Deus forjou em Abraão uma nova identidade. O homem que outrora teve medo de ser morto por causa da beleza da esposa, que tentou ajudar Deus com Hagar, que riu quando ouviu que teria um filho na velhice. Esse mesmo homem tornou-se alguém capaz de erguer o cutelo sobre o próprio filho com fé inabalável. O que houve entre esses extremos? Um processo, um discipulado divino, uma jornada em que Deus, mais do que realizar promessas, estava esculpindo o caráter. A transformação de Abraão não foi apenas funcional, foi essencial. Deus não queria apenas fazer dele pai de multidões. Queria que ele se tornasse um homem capaz de sustentar esse chamado com maturidade, coragem e devoção. Por isso, cada passo da jornada foi pedagógico. Cada silêncio, cada deslocamento, cada aparente demora, cada altar construído era uma aula prática sobre quem Deus é e quem Abraão deveria se tornar. O ápice dessa transformação se dá quando ele passa a confiar em Deus mais do que nas próprias promessas. Antes ele cria na descendência, no filho na terra. Agora, ele crê no Deus da descendência, no Deus que dá e que pode tirar. E mesmo assim, continua sendo digno de confiança. Essa é a verdadeira fé, não a que se apega ao que foi dito, mas a que se rende a quem falou. E esse ponto é crucial, porque há um tipo de fé imatura que vive do milagre, da realização, do cumprimento literal. Mas há um tipo de fé madura que vive da presença, da intimidade, da certeza de que mesmo sem entender tudo, o coração está seguro. Abraão foi transformado de um homem que queria controlar os resultados para um homem que apenas seguia os passos do Pai, sem saber para onde ia, mas sabendo com quem ia. E é nesse estágio da transformação que ele passa a influenciar. A fé que antes era apenas uma esperança pessoal, agora se torna uma herança espiritual. O Abraão transformado não é apenas alguém que confia em Deus, mas alguém cuja própria vida convida outros a confiarem também. A fé dele não ficou presa ao seu tempo. Ela transcendeu, irradiou, contagiou. E até hoje, milhares de anos depois, nós ainda nos espelhamos nela. A jornada de Abraão nos ensina que Deus não tem pressa em nos tornar famosos, bem-sucedidos ou produtivos. Ele tem zelo em nos tornar parecidos com Ele.
e esse processo nem sempre é confortável. Às vezes envolve esperas que nos quebram por dentro, testes que desafiam nossa lógica, entregas que parecem injustas, mas tudo isso é parte do plano. Ele está nos transformando. Abraão começou como um homem que olhava para as estrelas em busca de respostas. Terminou como um homem que carregava em si mesmo a luz de uma promessa eterna. Isso é transformação. Não é apenas uma mudança de rota, mas uma renovação de essência. Não é apenas trocar de casa ou de nação, mas trocar de coração. Talvez você esteja no meio desse processo. Talvez você já tenha dito sim ao chamado, já tenha feito sacrifícios, mas ainda se sinta confuso, sem ver a recompensa. Saiba disso. Cada obediência, mesmo pequena, está esculpindo algo eterno em você. Deus não está apenas escrevendo uma história com sua vida. Ele está escrevendo sua identidade com a tinta da fé. E quando você olhar para trás, verá que as cicatrizes se tornaram marcas de aliança, que os desertos se tornaram salas de aula, que as esperas se tornaram encontros com o próprio Deus. Porque o verdadeiro milagre de Abraão não foi ter um filho, foi ter sido transformado num pai, não apenas de Isaque, mas de todos nós que, como ele, ousamos crer contra a esperança. Abraão desce de Moriá, não como o mesmo homem que subiu. Ele não retorna apenas com o filho vivo ao seu lado, mas com o coração selado por algo maior. Ele agora conhece a Deus de um jeito que só quem passou pela entrega conhece. Já não se trata mais de um Deus de promessas, mas de um Deus de aliança. Não de um Deus que explica, mas de um Deus que provê. O retorno do herói bíblico carrega, como em toda boa jornada, um elixir, uma cura, uma verdade, um legado. E o de Abraão é simples e profundo. Vale a pena confiar em Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Porque a fé, quando verdadeira, transforma até o silêncio em resposta e a espera em presença. Ao voltar, Abraão não leva apenas Isaque. Leva também a revelação de um Deus que vê e que provê. O Senhor proverá. Esse nome dado ao lugar do sacrifício se torna também um grito de esperança para todos os que viriam depois. Aqueles que, como ele, caminhariam em fé, sem ver tudo, mas crendo em quem vê além. Essa é a herança que nos alcança hoje. Em cada deserto nosso, há um pedaço do caminho de Abraão. Em cada decisão difícil, cada renúncia, cada altar construído com lágrimas, Deus ainda sussurra: estou contigo. E mais do que respostas, Ele nos dá presença. Mais do que filhos, Ele nos dá identidade. Mais do que promessas, Ele nos dá a si mesmo. Por isso, ao encerrar essa jornada, a pergunta que fica é: o que você tem carregado no coração? É o medo de perder? A dúvida sobre o futuro? A culpa por falhas passadas? Hoje, a história de Abraão te oferece um elixir, não o de um herói perfeito, mas de um homem que ousou confiar. E isso mudou tudo. Que você também possa descer de seus Moriás com o coração cheio de fé, que possa olhar para trás e ver que Deus esteve presente em cada passo, e que, ao olhar para frente, caminhe como Abraão, sem saber exatamente para onde, mas certo de com quem vai. Amém.